Eita, Tem um mouse gigante, né? cadê? Esse aqui é É amarelinho também. amarelinho. Eu gosto É desse melhor gigante. amarelinho. Ele é Melhor bom, né? Também, amarelinho. Vamos pra também. cima, então. É. Então vamos lá, gente. Atos 21. As coisas estão pegando fogo. Paulo tá sendo guiado pelo Espírito Santo pra ir pra Jerusalém. O pessoal tá, não vai, Paulo, que isso? É igualzinho aconteceu com Jesus, né? E ele, não, gente, que isso? Eu preciso cumprir a missão do Espírito Santo. E aí Jesus falava, eu preciso cumprir a missão do meu pai, né? E os discípulos, não, por favor. Aí Jesus chegou até a falar, né? Afasta de mim, Satanás. Que isso, Pedro? Falar pra eu não cumprir a missão do meu pai? E aqui no caso de Paulo, ele só repreende o pessoal, mas não tão severamente, né? E aí o pessoal entende, pô, realmente ele tá ouvindo o Espírito Santo, vamos orar por ele, eles oram, choram, como uma família, né? E Paulo segue viagem. Então, lá vai o Paulo. Nós nos despedimos, então, Atos 21, versículo 1. Nós nos despedimos deles e fomos embora, navegando diretamente para a ilha de Cos. Mais uma vez nós, né? Lucas presente na história. No dia seguinte, Lucas o autor, né? Presente na história, se incluindo aqui. No dia seguinte, paramos no porto de Rhodes e dali continuamos até a cidade de Pátara, onde encontramos um navio que ia para a Fenícia. Então embarcamos nele e seguimos viagem. Vamos ver se a gente encontra essas cidades: Rhodes, Pátara e Fenícia, aqui no mapa das viagens de Paulo. Essa é a terceira viagem, né? E vamos ver, aqui ó, Rhodes. Depois tá escrito Mira, né? E aí já vem direto aqui pra Tiro. Só vimos Rhodes, né? Então é isso aqui, ó. Ele tava seguindo aqui, parou em Éfeso. Aí em Éfeso ele não quis, né, encontrar com os líderes, pediu pro pessoal vir se encontrar com ele. E aí seguiu viagem aqui, ó. Ah não, tava no porto de Mileto, pediu pro pessoal de Éfeso vir pra cá, né, os líderes. E aqui que ele teve o último episódio, o capítulo 20. E daqui ele segue. Beleza. Vai vir pra cá e daqui vai seguir pra Tiro. Vamos ver. Então embarcamos nele e seguimos viagem. Quando já podíamos ver a ilha de Chipre, navegamos ao sul da ilha e seguimos em direção à província da Síria. Chegamos à cidade de Tiro. Lembrando que a ilha de Chipre é essa daqui. Essa ilha aqui, de Chipre. Então, ó, navegou ao sul da ilha, ó. Bonitinho, né? Perfeitinho aqui o caminho. E aí foi pra Tiro. Opa! Onde desembarcamos, pois o navio precisava ser descarregado. Naquela cidade encontramos alguns cristãos e ficamos com eles uma semana. Então, avisados pelo Espírito Santo, eles disseram a Paulo que não fosse para Jerusalém. Isso eu não entendo, gente. Como que eles, avisados pelo Espírito Santo, dizem para ele não ir para Jerusalém? E Paulo, pelo Espírito Santo, diz que ele tem que ir. Coisa doida. Eu acho que assim, vai ver o discernimento deles. Eu tô pensando aqui em voz alta, tá, gente? Vocês podem me ajudar a entender. Vai ver o discernimento deles eita, vai dar ruim pro Paulo em Jerusalém. Eles são avisados pelo Espírito Santo que vai dar ruim. E aí por isso eles dizem, não vai. Só que Paulo já entende, vai dar ruim pra mim ir pra Jerusalém, mas é isso que eu preciso fazer, assim como Jesus fez. Não sei se é isso, gente, Faz sentido. Faz total sentido. né? Porque não pode, é o mesmo Espírito Santo, só que às vezes o Espírito Santo só avisou até a página A Ó, para alguns discípulos e eles, o que tá escrito. vai não, né? E Ai, aí o meu Paulo já Deus. sabia a página A e a página B. Sabia os dois lados, sabia um Ó, o que pouquinho tá mais. escrito aqui é que eles anteviam com clareza o perigo que Paulo correria caso visitasse Jerusalém. E com preocupação fraternal, tentaram tentar que ele não fosse, né, para lá, a fim de cumprir o seu mandado apostólico. Mas Paulo aceitou de bom grado os riscos, né? Aí tem É, algumas referências. Eu acho que é exatamente o que você falou, né? Eles sabiam, foram avisados pelo Espírito que teria perigo, mas Paulo sabia que deveria ir mesmo com perigo, né? é. Aí o que Paulo vai fazer aqui, diferente de Jesus,
que ele vai usar todas essas oportunidades para pregar, né? E Jesus ficou calado, cumprindo com as profecias, né? Ele vai ser como um cordeiro lá, mudo, né? Mas quando chegou o dia de irmos embora, nós continuamos a nossa viagem. Aí, aqueles irmãos, com as esposas e filhos, nos acompanharam até fora da cidade. E todos nós nos ajoelhamos ali na praia e oramos. Eita, isso que dá pra gente fazer aqui, hein, no Rio. Depois de nos despedirmos, embarcamos no navio e eles voltaram para casa. Seguimos viagem, chegando à cidade de Tiro, para Ptolemaida. Ali encontramos e cumprimentamos os irmãos e passamos um dia com eles. No dia seguinte, partimos e chegamos à cidade de Cesareia. Ali fomos para a casa do evangelista Filipe e ficamos com ele. Então aqui, vamos ver. Ó, Posso chegaram só aqui. falar uma coisa importante em Claro. relação a esse assunto que os apóstolos tiveram orientação do Espírito Santo e Paulo também. Por isso que é importante cada um ter o seu relacionamento individual com o Espírito Santo, né? Com Verdade. Deus, com Jesus. Não esperar ficar recebendo orientação só do pastor ou só da liderança, ou às vezes você tem algo no seu coração e fica dependendo só de ouvir o que alguém vai falar para você, né? Porque você acredita que talvez aquela pessoa tenha mais unção, alguma coisa do gênero. Porque o Espírito Santo falou com os dois, né? Né? Então, se Paulo não tivesse intimidade com o Espírito Santo, não tivesse clareza do propósito dele, talvez ele fizesse algo diferente, né? Guiado pelo que eles falaram, né? Para ele não ir para lá. É verdade. Mas vai que Paulo, né, não tem esse relacionamento, só eles. Aí o Paulo não vai. Entendi, perfeito. É isso aí, muito bom. Então vamos É, todos buscar em oração e, né, na graça da palavra. Foi o que Paulo orientou no último capítulo. Eu deixo a vocês é, a palavra e a graça de Deus, né? Ele fala isso. Uma coisa assim, né? Então, importante a gente perfeito. discernir a voz do Espírito, né? E o propósito de Deus para as nossas vidas, né? Verdade, verdade, perfeito. Então aqui, ó, vieram para Tiro, depois Ptolemaida e agora para Cesareia, ó. Tiro, Ptolemaida e aí Cesareia. Cesareia tá aqui o Filipe, lembra do Filipe? Filipe era discípulo de Jesus, né, vindo do João Batista. E ele, depois em Atos do Espírito Santo, né, Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, ele é escolhido como um dos 7, que são os diáconos, né, aqueles que vão cuidar das finanças da igreja. E aí é ele que vai lá se eu não me engano, pra Cesareia, pra Samaria, não, desculpa, pra Samaria, prega lá pro pessoal. Depois o Espírito Santo fala pra ele ir lá pro sul de Jerusalém, pra ele encontrar aquele etíope na estrada. Ele que interpreta a Bíblia pra aquele etíope. E agora, olha só o que aconteceu com a vida dele. Filipe era um dos 7 homens que havia sido escolhidos em Jerusalém. E ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Olha que interessante, né? Que aí parece, profeta é uma coisa das pessoas mais velhas, com muito relacionamento com Deus. Filipe tinha tanto relacionamento com Deus que ele deixou um legado que ele tinha 4 filhas novinhas que já eram profetas, numa época em que as mulheres mal tinham palavra, né? As mulheres não É tinham verdade, muito direitos. interessante que essas filhas profetas do Filipe foi profetizado em Joel, por Joel, né? Pelo profeta Joel. Nossa, eu não sabia. É, Se depois tiver referência aí, a gente até abre. Mas que interessante. Joel 2, de 28 a 32. Deixa eu ver. Joel 2, 28 a 32. E há de ser que depois derramarei o meu espírito. Opa. Aqui, tá bom assim? Depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.
E também sobre os servos e sobre servas naquele dia derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumaça. Caramba! O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Nossa, vai ser muito bom, hein? A gente tem tanta coisa legal pra ler. Que legal, né? Poxa, quantos anos atrás, não sei quando que é Joel. Deve ser sei lá, 800 anos atrás. E já profetizava, né? Atos 2 também. Atos 2:17. É um texto bem parecido com esse. Deixa eu ver. Atos 2:17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ah, esse deve ser inclusive inspirado naquele, né? Mas é bizarro que o outro era tipo, sei lá quantos anos atrás. Quantos anos, Joel, quantos anos antes de Jesus viveu Joel? É incerta a época que viveu e pode ter sido no período compreendido entre o reinado de Joás, antes de 850 a.C., e o retorno da tribo de Judá ao cativeiro babilônico. Não sabemos onde o livro de Joel foi escrito. Então é uns 800 anos antes mesmo. Eu chutei um bom número. Entre uns 900 anos antes ou um pouquinho menos, né? E aí ele vai e fala que isso vai acontecer. E bênção. Bem, continuando. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam, Filipe. Alguns dias depois da nossa chegada, um profeta chamado Ágabo. Lembram do Ágabo? Lá em Sim. Antioquia. Legal, né? Ele apareceu de novo. Ele tinha profetizado que ia ter um período de fome, né, em Antioquia. E aí o Paulo e o Barnabé já trazem oferta, né, pro pessoal de Jerusalém, pros presbíteros, né, pros anciãos, pros líderes da igreja em Jerusalém. Graças aqui à profecia do Ágabo e ao bom coração generoso dos irmãos de Antioquia, que eram novinhos na fé, né. Ágabo veio da região da Judéia. Ele chegou perto de nós, pegou o cinto de Paulo, amarrou os próprios pés e as próprias mãos e disse: O Espírito Santo diz isto: em Jerusalém, o dono deste cinto será amarrado assim pelos judeus e será entregue nas mãos dos não-judeus. Vamos ver se tem a imagem de Ágabo. Ágabo. Sabe o que está dizendo aqui sobre Ágabo? Ah, Que Lucas justapõe as profecias com um profeta do sexo masculino, que é Ágabo. Assim como os profetas do Antigo Testamento, Ágabo recorria a atos simbólicos para proclamar a sua mensagem, atos proféticos. ato profético, né? Ele faz um Né? ato profético. É como se ele tivesse feito isso, né? Pegado o cinto e feito isso daqui. É. Amarrado. Ágabo é dos meus. Muito bom. É o É, quê? Não entendi. ela disse. Ágabo é dos meus. Ato profético. Amo. Muito bom. Muito legal isso. Essas coisas são relativamente novas pra mim, pessoal. Eu não vivia tanto isso e, pô, eu acho sensacional. Vamos pra cima. Gosto muito de aprender e ver, né, essas coisas sendo colocadas em prática, poder participar disso é uma benção. Bem, seguindo. Se alguém tiver algum comentário, fiquem à vontade, tá, pessoal? Inclusive, comentário de caso as versões sejam diferentes, tem algo interessante aí, relevante na versão de vocês, comenta aí. E dúvidas também, né? Tá? Quando ouvimos isso,
Nós e os irmãos de Cesareia pedimos com insistência a Paulo que não fosse para Jerusalém. Mais uma vez, né? O pessoal tentando pedir de ser cumprido aí o que Paulo tinha entendido pelo Espírito Santo que precisava acontecer. Mas ele respondeu: Por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Eita, Paulo. Ele verdadeiramente seguiu o que Jesus orientou, né? Ele entregou a vida dele real, real, pela causa, né? Num tempo de perseguição. E aí é isso que acontece. A gente tem tanto a aprender com Paulo. E não conseguimos convencê-lo a não ir. Então desistimos e dissemos: Que seja feita a vontade do Senhor. Do Senhor Jesus, né? Do Senhor Deus. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas. Dani, Oi, para oi. mim, o que você falou antes falhou. Eu Aqui não o consegui ouvir 14? o que você falou. É, o comentário, você fez algum comentário? Ficou mudo, aí depois você continua lendo. Eu falei que o Paulo seguiu os ensinamentos do Senhor Jesus, né? De Jesus no nível perfeito, né? No nível a 100%. Ele realmente entregou a vida dele. Ele carregou a cruz dele, né? Não reteve a vida, ele entregou a vida dele para poder ganhá-la. Ele aprendeu, foi orientado por Jesus aí no detalhe. Ele sabia mais do que os apóstolos porque ele era mais letrado, né, do que os apóstolos. Como fariseu, né, um discípulo do Gamaliel, né, tendo aprendido lá com Gamaliel, que era um grande fariseu, fazia parte do Sinédrio e tal. E então ele já sabia de tudo do Velho Testamento. Quando tem essa clareza de quem é Jesus, meu, ele mergulha num nível. Oh. Então ele é um excelente exemplo pra gente, né? Porque às vezes a gente erroneamente fica pensando que Jesus não é humano, né? Pô, Jesus tá num outro patamar. Mas aí a gente vê homens seguindo Jesus no nível hard, no nível bizarro, no nível próximo da perfeição, se não perfeito, né? Não sei nem dizer se isso aqui não é perfeito. Muito bom. É Assim, destemido. total. É isso. Às vezes a gente ora por proteção, né? Mas a gente tem que orar por coragem pra ir pra cima. E a vontade do Senhor ser feita. É isso mesmo, pastor Alu. Destemido, ousado, corajoso. É lindo isso de ver. É verdade. Nossa, minha voz tá bem rouca hoje. Bem, que seja feita a vontade do Senhor. Então, não conseguiram convencer ele. Ainda bem, né? Porque coisas maravilhosas vão acontecer a partir daqui. Depois de passarmos alguns dias ali, juntamos as nossas coisas e fomos para Jerusalém. Alguns irmãos da cidade de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa onde íamos ficar hospedados. O dono da casa era Menazon, natural da ilha de Chipre. Fazia muito tempo que ele era cristão. Então esse Menazon era cristão lá desde o princípio, né? Seguidor de Jesus. Isso era o legal, né? Tinha as testemunhas oculares de tudo que aconteceu. Era bem vivo. E ainda bem que teve Lucas lá registrando tudo, colocando aqui os nomes, tudo para poder fortalecer o evangelho. Vamos ver no mapa aqui, então. Agora saindo aqui de Cesareia, vão para Jerusalém. Tá falando que eles fazem uma pausa aqui em Jope. Ah, não, Jope é na. Não sei. Ele é o verdinho nessa viagem. Então faria uma pausa em Jope e depois vai para Jerusalém? Não sei, não. Vamos ver se aparecem essas duas outras cidades aqui. Paulo visita Tiago. A gente estava ponderando, pessoal. A gente viu ontem com a Jaque, ela disse que estava ok do jeito que a gente fez lá na última vez. Aí queríamos ver com vocês também, Neide e Pastora Lu, de fazer o resumo aqui durante o que a gente vai comentando. É ruim ou é bom? O que vocês Pra acham? mim tá. Eu gostei. Gostou? Tá aprovado.
E você, pastora Lu, o que você acha? Olha, para mim, dos dois jeitos tá bom, mesmo que coloque depois ou que coloque na hora, Tá? sei, vai depender muito de otimizar o tempo, né? É. Se dessa forma, se vai perder tempo ou não, não sei. Vocês que sabem. Bem, vamos ver se a gente consegue recapitular rapidinho, então, que aí também é bom pra gente poder A entender o que memorizar. é. O que acontece aqui? Como que a gente pode dizer, né? Primeiro que o pessoal não quer que Paulo vá pra Jerusalém, mas ele insiste em ir. Então, os demais discípulos não querem que Paulo vá para Jerusalém, mas ele insiste em ir. Que mais? Ficam hospedados na casa de Filipe, um dos 7 escolhidos em Atos, que agora tem 4 filhas jovens profetisas. E Ágabo profetiza. Acho que é isso, né, gente? Acabou. Ágabo profetiza Sim. que Paulo será preso em Jerusalém. Será amarrado em Jerusalém, né? Aham. Perseguido, né? Perseguido em Jerusalém. Boa. Ok. Beleza. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. Eu acho que um insight importante aqui, né? Precisamos, mais do que orar, ao invés de orarmos por proteção, Deus. precisamos orar por ousadia e coragem para cumprir com a vontade de Deus. Que eu acho que Orar pela Oi, pastor. orar por revelação, né? Também orar por revelação. Esses dias a gente tem que andar no conhecimento, na sabedoria, no entendimento e na revelação. E no Sim, discernimento também. Discernimento também. perfeito. Eu acho que uma das coisas mais assim, primordiais para a gente que anda na direção do Espírito, né? É, Tem que discernir, tem que saber o que realmente tem que ser feito. Paulo aqui ele não deu ouvido, ele fez o que realmente ele sabia que tem que ser feito, porque ele sabia o chamado. é. E às vezes bate o medo, como o pastor Daniel falou. Queria ter essa convicção aí. A segurança vem e tudo isso atrapalha. Atrapalha. Você pode até nem realizar aquilo que realmente Deus quer fazer. Pois é, né? Um desperdício pra quê? Temos essa vida pra quê? Né? Se não pra Né? cumprir com a vontade de Deus, né? Pô, isso é o que mais vale a pena. Quando chegamos, é claro que é fácil falar, né? Mas vamos com força, gente. Tamo juntos, vamos nos fortalecer. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos, se quebrar muito a dinâmica, aí qualquer coisa eu ignoro o resumo e faço depois. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam com muita alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco até a casa de Tiago para se encontrar com ele. E todos os presbíteros da igreja estavam presentes ali.
Então Paulo os cumprimentou e deu um relatório completo de tudo o que Deus tinha feito por meio dele entre os não-judeus. Depois de ouvirem, todos eles deram graças a Deus e disseram a Paulo: Veja bem, irmão, há milhares de judeus que se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. Então que legal, né? O movimento, a gente está acompanhando, a gente parou de acompanhar o movimento da igreja em Jerusalém, né? Paramos de acompanhar Pedro e a gente passou a acompanhar Paulo, que é o movimento da igreja com os gentios, com a gente, né? Que não é judeu. Mas lá estava acontecendo um movimento forte. Tanto que, ó, milhares de judeus se tornaram cristãos e todos eles são fiéis à lei de Moisés. A questão era isso, né? Que eles eram muito fiéis à lei de Moisés. Eles ouviram dizer que você ensina aos judeus que moram em outros países a abandonarem a lei. Então rolou um boato aí que tá diferente do que era a verdade, dizendo a eles que não circuncidem os seus filhos, nem respeitem os costumes dos judeus. Nada disso é verdade, o pessoal tava com boatos aí nada a ver. O que vamos fazer? Com certeza eles já ouviram dizer que você chegou. Portanto, faça o que vamos dizer. E aí o legal é o seguinte, a submissão do Paulo. Porque o Paulo estava com um movimento fortíssimo, plantando várias igrejas em vários lugares. E ele não fala, é o meu ministério, vou seguir do meu modo. Não, ele continua submisso aqui aos líderes da igreja, que vão orientar ele o que ele deve fazer. Quanto ao quê, né? Quanto aos judeus ali que tinham se convertido ao cristianismo, a Jesus, e que eram muito fiéis à lei de Moisés e que ouviam esses boatos de que o Paulo estava falando para o pessoal não circuncidar, o que era uma inverdade. Entre outras coisas, né, que estava falando para não respeitar os costumes judeus. Isso não era verdade. Então, qual que foi a orientação ali dos líderes da igreja? Portanto, faça o que vamos dizer. Estão aqui entre nós 4 homens que têm de cumprir uma promessa a Deus. Então vá, tome parte com eles na cerimônia de purificação e pague a despesa que eles possam rapar a cabeça. Ou seja, esses homens aqui não podem pagar pelo ritual de purificação. Vai e paga você, para mostrar que você não só faz, como você investe nisso, para que outros possam fazer e quebrar com essa percepção falsa a seu respeito, Paulo. Assim, todos saberão, Assim todos saberão que não é verdade o que se diz de você. Pelo contrário, vão ficar sabendo que de fato você vive de acordo com a lei de Moisés. Isso aqui está em Números 6, 13 a 21. Mas, quanto aos não-judeus que se tornaram cristãos, nós já mandamos uma carta a eles dizendo o seguinte: não comam carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, nem sangue, nem carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado. E também não pratiquem imoralidade sexual. Lembra, isso tinha sido definido lá naquela assembleia que eles fizeram, liderada pelo Tiago, irmão de Jesus, que aí Pedro vai, fala sobre o testemunho dele na casa do centurião Cornélio, que eles receberam o Espírito Santo enquanto Pedro pregava para eles. Pedro não tinha imposto mão, não tinha feito nada, eles receberam o Espírito Santo. E aí eles definiram, realmente, eles não precisam circuncidar, mas vamos dar algumas orientações, né? Não cometam imoralidade sexual, não comam animais de uma determinada forma, né, que tenham sido oferecidos em sacrifício, etc. Então Paulo falou com os 4 homens, né, aqueles que precisavam passar pelo ritual de purificação, e no dia seguinte tomou parte com eles na cerimônia de purificação. Depois entrou na área do templo para avisar quando iam terminar os dias da purificação, isto é, a ocasião em que cada um dos 4 homens deveria oferecer o seu sacrifício. Então ele se submete e faz direitinho de acordo com o que os líderes tinham orientado ele. Então isso aqui mostra uma grande submissão, né? Bem legal isso. Acho que essa é a principal lição. Tem mais alguma lição que vocês percebem aqui? Eu vou anotar isso. Tem mais algum ponto, pessoal? Tô anotando, ó. Paulo submete às orientações dos líderes da igreja. Mesmo ele sendo orientado diretamente pelo Espírito Santo, e tendo um grande movimento
de plantação de igrejas entre os gentios. Então ele se submete, ele faz tudo direitinho e acho que é isso. Tinha mais algum ponto que eu ia falar? Eu perdi. É um princípio, né? Ele cumpre um princípio. É. Princípio. Princípio de honra e É o submissão. princípio da submissão, né? Uhum. Que De é um honra princípio também, questão de honra também. de honra. É muito legal isso. Eu estava pensando exatamente isso antes de você falar. A questão da honra, né? Que mesmo ele estando certo, entre aspas, ele estava num local e ele honrou as Ah, pessoas ali com respeito, né? obrigado. Submissão, muito bom. Isso que eu ia dizer, que ele tava certo, ele não tava errado, isso que é o mais interessante, né? Ele Não, podia falar, não, traz eles aqui, ó, vamos explicar. Ele vai lá e fala, não, beleza, eu vou fazer de acordo com o que vocês estão dizendo. Muito interessante, mesmo Paulo estando... É interessante. Esse é entender o nível que cada um vai estar. Ainda que eu tenha, né, a convicção disso, eu me submeto pelo princípio. É, muita obediência aqui. isso é muito lindo, isso é muito lindo. Amém, gente, muito bom. Vamos ser Esses assim. são filhos ruiosos, os maduros. Ah, é verdade, ruiosos, os maduros. Tem dois tipos de filhos, né? Pequeno e ruioso. Verdade. Aprendi isso aí com o pastor Rodrigo, não sabia essas palavras, bem interessante. Ah, meu pastor falava muito disso, Muito legal. meu antigo, né? Uhum. Graças a Deus eu tive líderes assim muito pontuais. Que coisa boa, Que né? já falava eu tive um pastor que já falava de reino há mais de 20 anos atrás. Muito bom. Bem, olha lá o que vai acontecer, né? Enquanto Paulo tá fazendo tudo certinho, vai dar ruim. Quando os 7 dias de purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. É interessante, né? Pedro tinha ficado preso, né? Por 7 dias, né? Aí no último dia, que é quando ele ia ser executado, o anjo liberta ele. Aqui o Paulo foi lá fazer um ritual de purificação por 7 dias. E aí no último dia vão prender ele. Quando os 7 dias da purificação estavam para acabar, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo na área do templo. Então atiçaram a multidão e agarraram Paulo e começaram a gritar: Israelitas, nos ajudem! Este é o homem que vai pelo mundo inteiro falando a todas as pessoas e dizendo mentiras contra o povo de Israel. A lei de Moisés e dizendo mentiras contra Israel, o povo de Israel, a lei de Moisés e este templo. E agora ele está trazendo não-judeus para dentro da área do templo, profanando assim este lugar. O pessoal tava lá acreditando no boato, mesmo que ele estivesse ali cumprindo com a lei, eles não queriam nem ver. Tá aqui no templo, aquele. Eles disseram isso porque tinham visto Trófimo, que era da cidade de Éfeso, e ele estava na cidade com Paulo, e pensavam que Paulo o havia levado para dentro da área do templo. Então eles acharam que ele estava dentro do templo, esse Trófimo, pelo jeito ele nem estava lá. E aí eles estavam tirando essas conclusões precipitadas e afirmando coisas que não tinham nada a ver. Eu, às vezes, faço isso. Eu recebo uma coisa no WhatsApp, eu não tenho toda a certeza e mando pra frente. E às vezes não é aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Esse é o falso testemunho, né? A Sim. confusão se espalhou por toda a cidade e o povo veio correndo de todos os lados. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora da área do templo e fecharam os portões. Quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Caramba, Paulo estava sendo espancado. Então reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando ele tinha que manter a paz, né? A gente tinha aberto aqui a Legião Romana. Legião Romana. Roman Legion. Eles eram encarregados, esses oficiais, de manter a paz no local.
Cadê? Né? Então todo local tinha lá uma legião com 5.500 soldados. E aí quando o oficial ficava sabendo, opa, tá tendo uma baderna ali. Não, a gente tem que ir lá e manter a paz, não pode ter uma insurgência. Isso daí, se o imperador ficar sabendo o que tá acontecendo, mata quem é o cara que tá responsável pela região. Quem são os oficiais responsáveis pela região. Então, quando a multidão já ia matar Paulo, o comandante das tropas romanas recebeu a notícia de que toda a cidade de Jerusalém estava em revolta. Então, poxa, não pode ter revolta. E Jerusalém é um lugar difícil de se manter a paz. Israel como um todo ali, né, a Judéia. Por quê? Por conta dessa questão, né, de que eles são mais insubmissos a Roma, eles aguardam o Messias, então ali o povo é mais quente. Ali já é um lugar meio perigoso, assim, em termos de paz. Ele direto estourava alguma coisa. Então, reuniu depressa alguns oficiais e soldados e correu para o meio do povo. Quando a multidão viu o comandante e os soldados, parou logo de bater em Paulo, porque eles falam: opa, agora o bicho pegou. Chega esses caras aqui, eles veem quem tá batendo no Paulo, eles, se não tiver um porquê, né, vão matar a gente. Aí o comandante chegou perto de Paulo, prendeu-o e mandou amarrá-lo com 2 correntes, como Ágabo tinha profetizado, né? Depois perguntou: quem é este homem? O que foi que ele fez? Mas, na multidão, uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A desordem era tão grande que o comandante não pôde descobrir o que havia acontecido. Então mandou que os soldados levassem Paulo para dentro da fortaleza. Quando chegaram perto da escada, os soldados tiveram de carregar Paulo por causa da violência da multidão. Paulo tinha apanhado tanto que ele não conseguia subir as escadas. Olha isso. A multidão, a violência da multidão que vinha atrás gritando: mata, mata. Que isso, gente. O pessoal era muito sangue no olho. E por conta do quê? Por conta da religião. Que isso? Que religião é essa, Bem né? parecida, né, o que aconteceu com Jesus, né? É, Total. até hoje, né? Até hoje. É engraçado, né? Isso é um As demônio, coisas não gente. mudam muito, é. Teve um irmão que eu gosto muito, que ele falou assim pra mim. Muito engraçado. Engraçado sim, porque, tipo, nada vai acontecer se Deus quiser, né? Mas ele falou assim pra mim, cara, queria que desse um tiro na cabeça do novo presidente aí. Falei, brother, que isso, irmão? Que isso, meu amigo? Que isso? De que lado nós estamos? A gente não pode deixar ser É, cego por conta é, da nossa raiva. Acredita, não, porque eu ouvi do Espírito Santo. Se é do Espírito Santo, vai ser paz, vai ser amor, vai ser a gente se entregando e não os outros. Não a gente acabando com os outros. Isso aí é cruzada. Isso aí é as loucuras que já aconteceram no passado. É Santa Inquisição. Isso aí é tudo de ruim, gente. Isso aí não tá certo, né? Então a gente tem que estar esperto, é, porque isso é um demônio. A gente tem que rejeitar esse tipo de sentimento. Às vezes dá é vontade, você fala, verdade. quanta injustiça, mas beleza, sempre foi assim. Faz Sempre foi assim. parte, né? E a justiça é do Senhor, não é nossa, né? Amém, é isso. A justiça vem do Senhor. A gente tem é que se santificar, se purificar, tá? Qual que é a palavra adequada? É se separar, né, gente? A gente tem a cultura, tem as regras. Elas são ruins. Beleza, o que que o Daniel fez? Se separou, né? É assim que a gente tem que fazer. Pô, um dia, uma época. Oi, pastora. Se quebrantar, porque a nossa luta não é contra pessoas, né? Que todo mundo é regido por algum espírito. E às vezes as pessoas têm que decidir qual espírito vai governar, É, em que governo. exato. E aí elas são totalmente governadas por espíritos totalmente contrários, né? É, Totalmente, exatamente. A gente O tem que estar esperto. espírito de Deus. Então, Em nome de Deus, tem o essa, pior é isso, né? Em nome de Deus. Aí você tem a faz. indignação pela injustiça, se realmente, né? Pela afronta, né? Pela usurpadores do menos privilegiado, dentro da mentira, do engano, da ganância, tem tudo, né? Então a gente fica realmente indignado, mas a gente precisa orar para que os olhos se abram, que as escamas caem dos olhos, alguma coisa que possa virar uma chave,
Mas é Deus que faz a justiça, né? Exatamente, eu vou anotar aqui. Em nome da religião e de boatos, pessoas espancam Paulo. Temos que tomar cuidado para nunca fazermos o mesmo. Isso não vem de Deus. Temos que nos quebrantar, nos separar. Tem uma palavra que eu tô esquecendo. A Neide falou do discernimento. Discernir Discernir o que os de espíritos. fato E vem é de Deus, do Espírito Santo. Do Espírito Santo de Deus. Vem. Espírito Santo de Deus. Jesus se entregou. Paulo se entregou. Os demais apóstolos se entregaram. Quem Morrer é somos lucro, nós, né? né? Oi? morrer a lucro. Quem somos nós então? Viver é Cristo e morrer é lucro. Isso aí. Poxa, essa é a nossa causa. Na boa, a gente tá aqui pra pregar a paz, o amor. Deus é Deus de todos, mesmo desses doidos aí que ficam querendo fazer coisa ruim em nome da religião e desses usurpadores. Estamos aqui pra dar o exemplo e a justiça vem do Senhor. Aí a Maria ainda falou isso. A justiça vem do Senhor. Não vamos fazer justiça com nossas próprias mãos. Certo. Seguindo. Quando iam levar Paulo para dentro da fortaleza, ele disse ao comandante: "Me dê licença para falar uma coisa com o senhor?" O comandante perguntou: "Você sabe falar grego? Por acaso, então, você não é aquele egípcio que algum tempo atrás começou uma revolução e levou 4.000 terroristas armados para o deserto?" Paulo respondeu: "Eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo." Então o comandante já estava achando que ele era outra pessoa que tinha levantado aí uma revolta, né? Rebelião. Uma rebelião, uma insurgência. E não tinha nada a ver com Paulo. Paulo de boa aqui. E aí ele vai e fala em grego com esse cara. Ele vê, opa, então você não é aquela pessoa. Aí Paulo, não sou. E aí agora ele vai falar em hebraico. Então o comandante deixou. Dani, Oi. deixa eu só que eu lembrei de um versículo que a Lulu do Juscelio fala bastante, que eu acho Claro. que é muito interessante você colocar nessa parte do resumo, que é Isaías 64, que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, a gente, coitado da gente, né, tentar fazer alguma justiça, mesmo que os nossos olhos vejam alguma coisa muito ruim acontecendo, a gente fica irado, indignado, tudo. Mas a justiça sempre é do Senhor. Então, é Isaías 64:6, o versículo. A nossa justiça é como trapo de imundícia, é isso? É, Mas o que isso quer dizer? O trapo de imundície significa que naquele tempo não existia absorvente. Eita. Então, o que é acontece? sujo, né? As A gente não mulheres, tem uma percepção real do que é uma nossa justiça, só bisavó Deus. usava muito pano, eles usavam isso. Pessoas muito antigas, eles usavam pano, porque desde que mundo é mundo, a mulher tem o seu ciclo menstrual. E aí ele compara uma justiça aquele trapo. Então ele fala: a tua justiça fede, tem mau cheiro, é sujo. É como se ele estivesse falando isso no original. Entendi. Entende? Então, a gente não tem uma percepção do todo para fazer justiça, só Deus mesmo. Parece Exato. uma coisa assim que você fala, ué, não tá legal, mas na verdade tá, porque tem um todo acontecendo que a gente ainda não enxerga. É isso. Só É Deus isso, tá mesmo para certo? fazer justiça por nós, é. Hum. Ô, Mari, eu não sei onde está também que fala que a ira do homem não faz a justiça de Deus.
Deixa eu ver se eu acho. Gente, favor. hoje eu não tenho aula às 7, então dá até pra gente continuar. Mas de fato, fazer o resumo toma um tempinho a mais, né? Vamos ponderar aí se a gente faz o resumo ou não. Não pode ser feito depois, não, pastor Daniel. Pode, eu não sou pastor. Eu recebo em nome de Jesus. Mas eu não sou pastor ainda, quem sabe um dia. Deixa eu perguntar, será que o Daniel é pastor? Só não. Ah, Seria bom. Tá com pastor. Então, meu filho, já tem uma promessa aí. Amém. Receba. Amém, isso é top, pô. Muito bom, né? Poder ajudar as pessoas. Ô, Neide, achei Oi. aqui o versículo em Tiago 1:20. Dani, pode colocar também junto, É isso. porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Não É isso. É isso. Resume nesse trapo aí. É muito bom isso, né? Muito bom, Porque gente. a Bíblia diz que é mística que tudo isso aconteça para que se manifeste Sim. a fé de muitos. Então a gente está vendo quem é quem que realmente tem o coração voltado para o Espírito de Deus, com amor, como o irmão Daniel falou, né? Exato. E é nessa hora que você manifesta o amor, não é porque ele te ama, faz tudo perfeito, certinho. É aí, agora. Onde está o amor? Cadê o amor pela alma, pelo menos? Pois é, espancar o Paulo. Nem sabendo direito o que tá acontecendo. Ah, mas é porque ele está falando coisas erradas contra a nossa religião. Cara, e daí? É uma vida que quem sabe tá no engano, na ignorância. Vai, conversa com ele, orienta ele, ajuda ele a fazer direito. Se eles tivessem tentado fazer isso, eles iam descobrir que o Paulo tava fazendo tudo certo. Eles iam amar o Paulo. Mas aí, parece que já tá dentro da pessoa, ela já quer isso. Só quer achar uma desculpa. Só quer achar uma desculpa pra extravasar esse ódio. Coisa horrível. Tem que calar esse ódio. É natureza adâmica, né? O interessante é que nós mesmos bebemos esse veneno. E a gente tem que orar porque ele nos persegue, né? Exatamente. Esse é o nosso Essa é a Senhor. chave. Essa é a chave, com certeza. Perfeito. Mas prossegue. Esse é o nosso Senhor Jesus. Ah, gente, não acredito, aqui acaba. Então, o comandante deixou. Então, Paulo, eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade muito importante da região da Cilícia. Por favor, me deixe falar com o povo. Então, o comandante deixou. Paulo ficou de pé na escadaria e fez um sinal com a mão para o povo, pedindo silêncio. Quando todos ficaram calados, Paulo começou a falar em hebraico. A língua deles, que poucos falavam, né? Só o pessoal raiz mesmo, judeu, falava. E ele disse: agora a nossa reflexão é: o que nós diríamos depois de ser espancado a ponto de não conseguir subir uma escada? Vamos pensar no que a gente diria, vamos refletir nisso, e aí amanhã a gente vê o que, graças a Deus, o Paulo disse. É uma lição, nossa, coisa boa. Né? Paulo... Acabou, que pena, pô. Que pena. Muito bom, muito bom. Fiquei até emocionado aqui com o Paulo. O que ele vai falar vai ser lindo, gente. Vai honrar as pessoas que bateram nele. Cara, é muito bom, né? Poxa, como Deixa eles... suspense, Espírito de Deus mesmo, né? Não dá Deixa suspense pra amanhã. É verdade, sem spoilers, Quero perdão. mais. Vou deixar spoilers. Perdão.